Nessa aula, vamos falar sobre leitura, escrita e literatura. Escolas literárias do arcadismo ao romantismo e do realismo ao modernismo. O realismo é a escola literária que sucedeu o romantismo. O realismo sugere ações, pensamentos e atitudes que se desenvolvem a partir da observação da realidade. Dentro da estética realista, há dois aspectos a serem considerados. O naturalismo, evolução na forma de conhecer a realidade ou de conceber a realidade, passando da observação à investigação. O parnasianismo, movimento poético que vê a arte como fim em si mesmo, sinônimo de plasticidade, ou seja, a estética da arte pela arte. Principais autores e obras do realismo: Machado de Assis com os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e O Alienista. Naturalismo: o escritor Aloysio Azevedo com os livros O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. E os poetas do parnasianismo: Alberto de Oliveira com as obras Meridionais, 1884, Poesias, 1900, Culto da Forma na Poesia Brasileira. E o poeta Raimundo Correia com as obras Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões e Poesias. E também Olavo Bilac, com as crônicas e novelas e o Tratado de Versificação. O simbolismo é uma escola literária do final do século XIX. Explora o poder das palavras, exprimindo situações e fatos da realidade por meio de figuras e símbolos. Como o próprio nome sugere, simbolismo. Valoriza a musicalidade e a sutileza estética, exprimindo uma atitude reflexiva e afetiva. Suas obras revelam forte interesse pelo mistério e pela morte. A linguagem simbolista sugere a realidade em vez de retratá-la objetivamente. Aqui está o contraste do simbolismo, com o realismo. Principais autores e obras: Alfonso de Guimarães, com a obra Câmara Ardente, Dona Mística e Centenário das Dores de Nossa Senhora. E o poeta Cruz e Souza, com as obras Missal e Broquéis e Poesias e Últimos Sonetos. Entramos agora no pré-modernismo. Pré-modernismo, movimento literário antes do modernismo. Pensamento revolucionário do início do século XX. Principais autores e obras: Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, Lima Barreto com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, Graça Aranha, Canaã, Monteiro Lobato com as obras Urupês, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Augusto dos Anjos com poesias. Principais características: ruptura com o academicismo, com o passado e com a linguagem parnasiana. Uso de linguagem coloquial, exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato. Temas envolvendo fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então isso marca essa escola literária que precedeu o modernismo, que é chamado de pré-modernismo. Modernismo: principal movimento literário do século XX. Propunha um rompimento com a tradição clássica, visando a formação de uma identidade literária genuinamente brasileira. Tem como marco principal no Brasil a Semana de Arte Moderna, realizada entre 13 e 18 de fevereiro de 1822 em São Paulo. Esse evento aproximou e apresentou os principais nomes do movimento modernista e chamou a atenção dos meios artísticos de todo o país para o debate em torno das novas questões estéticas propostas por seus representantes. Entre os principais organizadores estão Guilherme de Almeida, Paulo Prado, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, sendo os três últimos responsáveis por definir os novos parâmetros das letras brasileiras. Principais características do modernismo: valorização dos temas do cotidiano e redescoberta do interior.
defesa do nacionalismo sem ufanismo e interesse pelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Instituição do verso livre, acentuando a libertação do ritmo, mostrando que este não depende de uma metrificação rígida. Busca pela linguagem brasileira e cotidiana. Gosto pela ironia, humor e paródia. Revisão crítica do passado histórico e cultural. O modernismo teve 3 momentos, chamado também de fases. Primeiro momento, o espírito revolucionário. Segundo momento, predomínio da prosa, engajada nas questões regionais, denunciando injustiças e problemas sociais. Terceiro momento, inovações na linguagem, exercendo uma prática literária madura, séria e equilibrada. Principais autores do modernismo. Primeira fase, de 1922 a 1930, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Segunda fase, de 1930 a 1945, na prosa, José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. Na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Jorge de Lima. Agora a terceira fase, que vai de 1945 a 60 e depois os pós-modernos. São os seguintes: João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Mário Quintana, Ferreira Goulart, Adélia Prado, Dalton Trevisan, Antônio Calado, Dias Gomes e João Ubaldo Ribeiro.